Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Veja Mercado desta segunda-feira, dia 4 de março. Eu sou o Diego Gimenez e o nosso encontro aqui está marcado de segunda a sexta no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Faço o convite para você assistir também o Veja SA, que é o nosso programa semanal de entrevistas com os principais executivos das grandes empresas do país. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras na hora do almoço, não deixe de conferir. As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta nesta manhã. No Brasil, o mercado ainda repercute o resultado do PIB brasileiro divulgado na última sexta-feira. O país registrou um crescimento anual de 2,9% e entrou no grupo das 10 maiores economias do mundo. As previsões para 2024 estão melhorando. Os economistas do banco americano JP Morgan elevaram de 1,6% para 2,2% a previsão de crescimento da economia do Brasil para este ano 2024. A semana será marcada pela publicação de novos dados sobre a dívida brasileira, a balança comercial e o payroll, dados de emprego lá dos Estados Unidos. Excepcionalmente nesta segunda-feira, o Boletim Focus não foi publicado pelo Banco Central em razão de uma greve dos servidores por salários mais altos. Para conversar comigo sobre os assuntos que eu citei na abertura de mercado, meu convidado de hoje no Veja Mercado é Marcelo Fonseca, economista-chefe da Reag Investimentos. Marcelo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, muito obrigado, prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Marcelo. Eu começo falando sobre o resultado de sexta-feira ainda, porque a gente deu o material quente, o número, os setores, mas aí a gente vai entrando em alguns dados mais específicos que nos dão alguma tendência para 2024. Um dos dados que nos chamou muita atenção foi a taxa de investimentos, que registrou pouco mais de 16%, um número considerado baixo. Quero saber, na sua avaliação, o que explica essa taxa de investimentos em queda e o que a gente pode esperar para 2024. Sem dúvida nenhuma, a divulgação do PIB na sexta-feira, ela mostra uma acomodação da atividade econômica ao longo do segundo semestre do ano passado. A gente teve um resultado anual bastante positivo, 2,9%, como foi divulgado aqui, mas o principal contribuidor para esse resultado foi o desempenho do setor agropecuário, que é um setor que, de uma certa forma, ele independe em grande medida do restante da política econômica, das variáveis econômicas, como, por exemplo, a taxa de juros. Ele é um setor que tem um desempenho há muitos anos bastante favorável, tem a ver com a capacidade do Brasil e as vantagens comparativas do país nesse segmento. Quando a gente olha o que a gente chama de crescimento mais cíclico, aquele que depende, sim, da oscilação dos mercados, dos juros, da economia internacional, esse foi um pouco mais modesto, era esperado, né? Era esperada essa acomodação ao longo do segundo semestre. O BC teve um trabalho bastante duro para combater a alta da inflação, que acometeu o Brasil e lá fora também, mas quando a gente olha para frente, a gente percebe alguns sinais relativamente favoráveis e outros nem tanto. Vamos começar com sinais relativamente favoráveis. A gente já tem uma recuperação já encaminhada, por exemplo, no mercado de crédito. O mercado de crédito é muito importante para determinar a dinâmica do consumo. Então, embora o consumo das famílias ele tenha mostrado um resultado um pouco mais fraco no quarto TRI, no desempenho do número de sexta-feira, a gente olha para frente, a gente olha o mercado de trabalho que vai muito bem, o desemprego está em níveis nos mais baixos, talvez, da última década, os salários começam a crescer acima da inflação, ou seja, a gente começa a ver um ganho de poder de compra do trabalhador, e juntamente com o crédito, a gente imagina que o consumo das famílias vai ser um dos principais pilares para a economia em 2024. Como você falou, o lado menos positivo é realmente o lado do investimento. Né? O investimento, ele terminou o ano com uma queda de 4,4%, embora no quarto semestre a gente tenha tido a notícia favorável, a notícia positiva de uma alta de 0,9%. Mas, como você bem disse, a taxa de investimento, né, quando a gente pega o investimento em proporção do PIB, ela se encontra nos patamares mais baixos que a gente tem na série histórica, excluindo-se momentos de crise. E a gente tem um trabalho bastante grande para fazer essa taxa de investimento crescer. E aí não tem milagre, a gente tem que trabalhar em várias frentes. Né? A gente tem que trabalhar em frentes que vão desde a questão fiscal é um problema
já de muito tempo, e é uma questão que não está resolvida no país, apesar da introdução do que a gente chama do marco fiscal, do novo regime fiscal do ano passado, você não resolveu o grande problema atrás das contas públicas, que é o crescimento quase que sem controle das despesas. E sem uma estabilização do crescimento das despesas, a gente não vai ver a carga tributária, que impacta muito a decisão sobre o investimento, estabilizar no país. Ao contrário, a estratégia toda da administração pública para se estabilizar o comportamento da dívida pública, das contas públicas, é através do aumento da carga tributária, e isso, obviamente, atrapalha a decisão do empresário de investir. Mas não é só isso. Acho que a gente tem um trabalho muito grande no que diz respeito à criação do ambiente de negócios mais favorável, né, para o investimento. O que eu quero dizer com isso? Isso envolve desde as questões jurídicas, passando por questões regulatórias, marcos legais, marcos ambientais, e a integração do país com o comércio internacional, para que a gente possa se beneficiar daquela tecnologia que a gente não desenvolve aqui, que a gente desenvolve lá fora, que pode tornar a gente mais produtivo. Acho que tem um monte de coisa para ser feito aqui no Brasil. Marcelo, quero falar um pouco sobre a indústria. O setor cresceu 1,6% em 2023, abaixo dos serviços, abaixo do agro, claro. E eu quero jogar para 2024 a nossa conversa. O vice-presidente da República, ministro da Indústria também, Geraldo Alckmin, disse que a Toyota vai anunciar um investimento de 11 bilhões aqui no Brasil nos próximos dias. Temos também a BYD, que anunciou um investimento de 3 bilhões lá em Camaçari, na Bahia. Isso só falando do setor automotivo, sem considerar ainda a política industrial anunciada pelo governo no final do ano passado. Como é que você enxerga o cenário para a indústria esse ano? A participação desse setor no PIB deve ser maior, e quais devem ser os efeitos da nova política industrial do governo? Olha, eu não acredito que a indústria vá recuperar significativamente a participação dela no PIB. Na verdade, eu acho que a tendência nesse ano e nos próximos é que ela continue perdendo espaço para o setor agro e para o setor de serviços. E aí a gente volta em alguns pontos daqueles que eu falei há pouco a respeito da taxa de investimento ser muito baixa no Brasil. Esses pontos servem para explicar o comportamento decepcionante da indústria, que não é de agora. Acho que esse é um problema quase que secular no Brasil. O país, em algum momento, ele perdeu a mão no que diz respeito à sua capacidade de industrialização. Isso tem muito a ver com políticas que foram sistematicamente inequivocadas, adotadas por diversos governos ao longo dos anos. Então, se eu for resumir aqui o que deu errado para a indústria, eu acho que essa ideia de você criar barreiras, proteção excessiva, você criar regimes especiais, como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, você ter, por exemplo, medidas que dificultam a competição. No final das contas, o que faz no desenvolvimento de longo prazo é a capacidade das empresas de terem acesso à tecnologia e competir. Então, tudo isso foi, de uma certa forma, abandonado no país. E eu vejo as iniciativas que estão sendo colocadas agora como iniciativas que não endereçam essas questões. Eu acho que talvez o único ponto recente que você possa chamar atenção, que vai favorecer a indústria a médio prazo, mas não é para agora, foi a reforma tributária. Acho que a reforma tributária ela vem para corrigir uma enorme distorção que a gente tem aqui no Brasil de muito tempo, que é um excesso de tributação sobre o consumo, no lado da demanda, e no lado da oferta sobre a indústria. Então, a gente pode caminhar ao longo do tempo para, pelo menos na questão tributária, a gente eliminar essa jabuticaba. Mas, como eu falei, existem outros. Então, não imagino que a gente vai ter uma melhora significativa em 2024. Certo, Marcelo. Vou puxar agora para os assuntos desta semana. Serão publicados os dados da dívida brasileira em relação ao PIB do mês de janeiro, na próxima quarta-feira. Dado importante, a gente teve uma arrecadação recorde de impostos em janeiro de 280 bilhões de reais. Vai sair agora os dados da dívida brasileira. Quero entender se a discussão para esse ano em relação ao cumprimento da meta de déficit zero, ela mudou nas últimas semanas, se as medidas de arrecadação do governo elas podem ter um efeito maior do que o esperado, e com isso
o saldo, né, o déficit ser menor do que o mercado projetava no ano passado? Ótimo. A gente tem um cenário para 2024 e depois um cenário um pouco diferente para os anos seguintes. Eu acho que para 2024, por conta de diversos eventos e fatores não recorrentes, a gente deve ter uma melhora substancial do resultado das contas públicas, que a gente chama do resultado primário, né, que é o resultado fiscal, excluindo-se o pagamento de juros. A gente tem aí uma série de medidas do lado da Receita que não vão se repetir de 2025 para frente, mas que devem ajudar bastante o resultado desse ano, e com isso o déficit primário, que ficou acima de 2% no ano passado, ele deve encolher bastante esse ano, devendo encerrar em torno de 0,5% do PIB, talvez um pouquinho mais fraco que isso, 0,6%, 0,7% do PIB. Portanto, ainda assim, não vai ser suficiente para se atingir a meta de déficit zero. Então, com relação à sua pergunta a respeito da discussão de mudança de meta, eu acho que desempenho recente na arrecadação, eu acho que ele deve postergar esse debate, mas eu acho que ele não vai eliminar a necessidade de, em algum momento desse ano, o governo oficialmente revisar a meta do resultado primário, mais ou menos para em torno desse 0,5% do PIB. Aí, para 2025 para frente, a gente não tem esse benefício dessas receitas extraordinárias. A gente tem aí apenas o efeito de algumas medidas que têm sim caráter recorrente, que foram implementadas recentemente, mas elas não são suficientes para devolver o país no curto prazo, pelo menos ao longo dos próximos anos, para o azul. As contas vão continuar no vermelho. Então, a gente tem um melhor em 24, ainda assim fica no vermelho, e a partir de 25 a gente continua também aí com resultados primários negativos. E com isso, a trajetória da dívida pública é uma trajetória de crescimento. Por isso que eu volto no ponto anterior, que chama a atenção para a necessidade de você complementar a estratégia de consolidação fiscal, ou seja, de ajuste das contas públicas, com uma estratégia de contenção de despesas. A estratégia olhando só para o lado do aumento da arrecadação, além disso ser contraprodutivo, quando você usa demais esse remédio, porque você reduz o apetite das empresas a investirem, né? Isso não é factível também. Politicamente, a gente sabe que percebe no Congresso uma resistência bastante grande a se votar medidas de cunho de aumento de carga tributária. Então, em algum momento, o país vai ter que se deparar com esse dilema de voltar a controlar o crescimento da despesa, que continua muito forte. Outro dado da semana é lá nos Estados Unidos, o payroll de fevereiro sai na sexta-feira, dados de emprego dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente tem observado o dólar negociar perto da casa dos R$5. O Ibovespa também enfrenta alguma resistência para ultrapassar os 130, 131 mil pontos. E eu quero entender qual que é a importância desse dado de emprego nos Estados Unidos e considerando o cenário de hoje de inflação e também os dados divulgados nos meses anteriores, se a expectativa é por mais um dado forte que pode atrasar o início dos cortes de juros nos Estados Unidos. Marcelo? O payroll, sem dúvida nenhuma, né, o relatório de emprego é o indicador mais acompanhado pelo mundo financeiro, e porque ele é o termômetro é o melhor termômetro para a atividade econômica nos Estados Unidos. E o que a gente tem visto recentemente, se você olha o comportamento da criação de vagas nos últimos meses, a gente tem visto uma moderação no ritmo de crescimento, no ritmo de contratações. O último relatório em particular, ele mostrou uma pequena aceleração. Existe um debate muito grande a respeito dos efeitos que o que a gente chama, no jargão econômico, da sazonalidade do mês de janeiro produz. A gente viu esse problema no mês de janeiro do ano passado, a gente viu não só no dado de emprego, a gente viu também nos dados de inflação, nos dados de vendas ao varejo. Então, desde a pandemia, houve uma confusão no cálculo, na forma, né, do cálculo para se tentar extrair esses efeitos da sazonalidade. Isso vem produzindo bastante ruído. O que eu acredito? Eu acredito que a gente vai ver um número relativamente forte, mas é um número que não corrobora aquela aceleração de janeiro. É um número que, na verdade,
ele corrobora esse cenário de moderado desaquecimento, o que é suficiente, no meu entender, para que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, continue indicando a proximidade do início do ciclo de corte de juros. Eu vejo como altamente provável a queda dos juros nos Estados Unidos em algum momento desse ano, mas sem pressa, sem grande necessidade de acelerar e colocar o carro na frente dos bois, porque a economia está muito bem, a inflação também mostrou algum repique recente, então acho que o Fed tem adotado uma estratégia de olhar um pouco mais o desenrolar desse cenário para corroborar que a inflação, de fato, ela foi debelada para só então começar a cortar. E, portanto, eu imagino que o corte de juros aconteça em algum momento do começo do próximo semestre, lá pelo mês de julho, um pouquinho mais para frente. Tá certo, Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no Veja Mercado. O papo foi bacana e as portas do programa estão sempre abertas para você. Até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado, foi um prazer enorme. Valeu, até mais. E vamos aos assuntos que serão destaque no mercado ao longo do dia. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis informa que os preços da gasolina ampliaram a diferença em relação à paridade internacional. Nesta segunda-feira, os preços estão 41 centavos por litro, defasados em relação à paridade internacional. Isso significa que a Petrobras precisaria elevar os preços dos combustíveis para compensar essa diferença. Na agenda do mercado nesta semana, como eu disse, produção industrial e a balança comercial do Brasil no mês de janeiro serão publicadas na próxima quarta-feira. A dívida bruta do Brasil será publicada na quinta-feira e o payroll dos Estados Unidos, dados de emprego referentes a fevereiro, serão divulgados na próxima sexta-feira. Passando pelos indicadores, o dólar abre o dia em estabilidade, cotado a R$ 4,95, e os futuros do Ibovespa são negociados em alta de 0,5% nesta manhã. Nesta segunda-feira, o Boletim Focus não foi divulgado pelo Banco Central em razão da greve dos servidores por salários mais altos. Ponto final na edição de hoje do Veja Mercado. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Veja Mercado é transmitido, você sabe, todos os dias, de segunda a sexta, no YouTube e no Spotify, antes da abertura da Bolsa de Valores. Já o Veja SA, que é o nosso programa semanal com os presidentes das grandes empresas do país, é publicado todas as terças-feiras, na hora do almoço. Coloca aí na sua rotina. O Veja Mercado é oferecido pela JHSF. Amanhã nós nos encontramos aqui. Até lá!